Oi, Elô! Que bom te ver aqui. Eu tava aqui, eu parei, eu liguei, né, já atrasada, parei aqui e falei, nossa, não deu nem tempo de respirar antes de começar aqui. Ah, mas tudo bem, é sempre bom, né, dar uma centrada antes de trocar com a galera e tal. Bom, para quem vai assistir essa live depois, meu nome é Thalita. E eu trabalho facilitando processos de inovação social, utilizando a teoria U como ferramenta. Né? E hoje eu vou falar um pouco sobre como é que é essa jornada do U. Né? A gente fala de jornada e isso tem um sentido, né? Porque é um caminho realmente a ser percorrido. O U ele é um caminho de aprendizado, né? Não só de desenvolvimento de inovação social, mas por ser também um caminho de desenvolvimento de inovação social, ele também é um caminho de aprendizado, né? E eu considero que qualquer processo colaborativo é um caminho de aprendizado. Porque já começa um princípio, né? E a teoria U é um processo colaborativo, foi desenvolvido e pensado, né, para ser aplicado em grupos, né, seja pequenos grupos, grandes grupos, pode ser utilizado desde uma equipe de trabalho até no desenvolvimento de políticas públicas, né, como fala, transsetoriais, enfim, né? Dá para aplicar em larga escala quanto em pequena escala. Voltou, foi bom. Caiu minha conexão. E daí eu pude dar uma respirada antes de, quer dizer, não antes, né? Mas depois de ter começado. Agradeço por esse momento. Então, retomando, né? A teoria U é um processo que foi desenvolvido para ser coletivo. Nossa, a conexão tá bem ruim. Então, todo o processo colaborativo, ele tem por princípio o caminho ser muito mais importante do que os resultados. Não que os resultados não sejam importantes, eles são importantes, mas eles não podem ser o foco do processo, porque eles são um processo de aprendizado, né? A gente vem de uma estrutura social, principalmente no último século, né, desde da Revolução Industrial, em que a gente acentuou demais as nossas características individualistas e abandonou cada vez mais as nossas características coletivas. Então a gente precisa realmente reaprender a criar coisas em grupo. A gente precisa reaprender a dialogar. Enfim, a gente precisa reaprender várias coisas, né? Então, o resultado que é gerado a partir desses processos, ele é diretamente proporcional às relações que são estabelecidas ao longo do processo. Né? Então, os resultados são importantes, mas antes da gente chegar naquele resultado, a gente tem todo um caminho a ser trabalhado, a ser traçado, andado em conjunto, né? Para que a gente realmente consiga criar o resultado que a gente quer efetivamente. Né? Então, isso é super importante, ter isso em mente é muito importante. Então, não sei se quem está assistindo agora ao vivo, ou quem está assistindo ao vivo pode me dizer aí, se viu a chamada, né, para essa live, que tinha ali o desenho do U e as etapas, né, de cada etapa desse processo estavam ali desenhadas. E a gente vai percorrer cada uma daquelas etapas, eu vou falar de uma maneira mais abrangente, né, mas é aquele caminho que a gente vai olhar. Né? Então, assim, só mais um recado. Tá? A partir da semana que vem, eu vou oferecer vivências
de 1 hora ou 1 hora e meia, para quem estiver interessado, de práticas da teoria U. Tá? E o que me leva a oferecer isso é porque muitas pessoas têm a dificuldade, quando, né, passando por essa jornada, têm dificuldades com a escuta, dificuldades com a entrega, enfim, né, com essa disponibilidade para passar pelo processo. Então, eu acredito que oferecendo essas práticas, as pessoas podem ir se experimentando nesses lugares, e quando fizerem a jornada do U, vão estar muito mais capacitadas internamente, né, para vivenciar esse processo, que é um processo intenso, né, intenso de troca, intenso de autopercepção e tudo mais. Então vamos lá. Então, Elô, não sei se você lembra, o início, né, do U, ali do lado esquerdo, é o co-iniciar. E também é isso, como é um processo colaborativo, em grupo, sempre existe esse co antes de tudo, né? Que é o iniciar em conjunto. Nesse processo de início, a gente precisa... a teoria U convida a gente a olhar o que está morrendo e o que está nascendo dentro da gente e ao nosso redor. E esse ao nosso redor pode ser dentro da nossa família, dentro da nossa comunidade. Essa comunidade pode ser o seu local de trabalho, o seu local de recreação, enfim, né? A sua cidade, o seu bairro. A gente perceber, né, o que está passando por um processo de transformação, né, Lu? O que está passando por um processo de transformação e que a gente está vendo, né, e que a gente está conectado com isso. E a partir dessa percepção, né, de trazer clareza para essa percepção, a gente traça uma intenção, porque o co-iniciar é realmente a gente se preparar para a jornada, né? Então, qual é a minha intenção? Se eu tenho algumas perguntas em relação a essa intenção que eu estou trazendo, né? Que eu quero explorar, ou eu gostaria de explorar ao longo né, ao longo dessa jornada. Formar um grupo, né? Quais são as outras pessoas que têm uma intenção parecida ou sintonizada com a minha e que se interessariam em fazer parte dessa jornada para criar alguma coisa nova, né? Criar uma inovação nesse sentido. Tá bem, mas muito bom te ver aqui de qualquer maneira. Beijão, Elô. Então, assim, a gente formar um grupo, né? Entender quais são as pessoas que se sintonizam com essa intenção que a gente tem, né? E que querem também percorrer esse processo de inovação, querem gerar novos resultados para isso que elas também veem que está morrendo e que está surgindo, né? E a partir do momento que a gente cria um grupo, a gente tem é importante que a gente passe a estabelecer relações de confiança, né? Um campo de confiança entre esse grupo, e isso é essencial, né? O cultivar o solo, o criar o container, que muita gente fala, né? Eu não gosto muito desse termo container, porque eu acho que em português traz uma ideia, na verdade, de um bloco fechado, pesado, né? E a teoria U, para mim, o container em inglês é o espaço que contém, né? É o recipiente que contém, né? E esse recipiente, ele traz a ideia de sustentação, né? De segurança e possibilidade de nutrição interna, como se as coisas não vazassem, né? Então, por isso tem essa sensação de segurança, porque é um recipiente acolhedor, né? Bem-vinda, jornada... desculpa, eu não vou conseguir ler o nome. Então, esse início vem do cultivar esse espaço de relação a partir da confiança. Isso é uma construção, né? Você conhecendo ou não as pessoas, né? O co-iniciar precisa desse espaço de confiança para que esse processo no U seja verdadeiro,
né? Para que todos consigam assumir a sua própria voz, o que pensa, se vulnerabilizar, porque, né, para a gente criar algo novo, a gente precisa abrir mão daquilo que a gente tem muito certo, né? Às vezes a gente percebe que nossas estruturas de pensamento também estão impedindo a gente a se relacionar com o novo. Então é um espaço de vulnerabilidade para todos que participam. Então, criar nesse início, né, gastar tempo, né, na verdade investir tempo para criar um espaço de confiança entre as pessoas do grupo é super importante, e isso vai nutrir toda a jornada, isso vai fazer bastante diferença ao longo do processo, né? E também eu acho que isso daí é uma coisa de experiência minha. Eu acho que nesse processo de co-iniciar, que é bem o iniciozinho do U, é importante a gente trazer clareza também, a partir do momento que a gente já estabeleceu a intenção, já estabeleceu quais são as questões que a gente quer explorar, né, nesse processo, entender quais são os nossos pressupostos, o que a gente já conhece, tudo aquilo que já tá, sabe? O que esse grupo aqui, da onde a gente está partindo enquanto grupo? Isso vem muito da minha experiência em vivência, né, de processos colaborativos, porque muitas vezes a gente não tem claro, né, certas questões, e que elas acabam interferindo ao longo do processo, porque elas ficam escamoteadas, sabe, ficam muito por baixo do pano. Então esse momento de co-iniciar também é um momento que é rico para a gente trazer à tona tudo aquilo que existe, tudo aquilo que está ali, expectativas, né, o que é o sucesso para cada um do grupo, no final da jornada, o que vai fazer com que eu me sinta, com que eu perceba que houve sucesso, né, enfim, várias questões que são importantes serem levantadas nesse processo de co-iniciar, para que todos compartilhem e todos sejam ouvidos e reflitam sobre isso, né? É como se a gente estivesse meio que limpando o terreno, para seguir a metáfora que o Otto fala do solo, né? Do cultivar o solo, que percorre aí toda essa jornada também. O segundo momento é o co-sentir, né? Então, que o grupo formado se volta para o mundo ao redor, né? A gente, como se a gente saísse do casulo, né? Desse recipiente acolhedor e nutridor, né? Como se a gente se voltasse para fora, saísse do olhar em relação ao próprio grupo e voltasse o olhar para o campo social, né? E daí vem as ferramentas da teoria U, de escuta, de entrevistas, né? Que você vai até os stakeholders, né, que são os agentes do campo, que não fazem parte do seu grupo. Você vai até os limiares do sistema para falar com aquelas pessoas que às vezes podem ser os excluídos, ou pode ser os que estão mais à margem daquele sistema que você está pesquisando ou querendo inovar nele, né? Então é um momento de escuta, um momento de entrar em contato com a diversidade, né, com as oposições, com quem pensa diferente da gente, né? E aí é o momento em que a gente precisa treinar bastante a nossa escuta, né? Justamente para conseguir mergulhar, né, de maneira criativa e curiosa nesse campo. Porque se a gente já soubesse, se a gente já tivesse completo domínio sobre as coisas, a gente estaria gerando inovação sem precisar de nada disso. Naturalmente a gente já estaria gerando a inovação, e não é o caso, né? Então a gente precisa passar a agir diferente, a gente precisa passar a ouvir com empatia, a gente precisa ouvir suspendendo a voz do cinismo, suspendendo a voz do julgamento, e realmente entrar em contato, lá, Caio, entrar em contato com o outro, com o que está ao nosso redor, né? Da maneira mais aberta. E daí aqui é o momento da gente abrir a nossa escuta a partir do coração, né? Abrir o coração para ouvir e acessar esse nível de escuta mais empático e, se possível, até generativo, né?
e perceber, porque também a partir do momento que a gente está entrando em contato com essas informações, né, se você consegue suspender o seu julgamento, consegue suspender o cinismo, você passa a coletar dados que você não eram desconhecidos, né? Então, a sua capacidade de visão, né, do campo que você está explorando se amplia absurdamente, né? Porque você abre espaço para novas informações chegarem, mesmo as informações que conflitam com aquilo que você julga certo, errado, com valor ou sem valor, enfim, né? Passam a complementar o seu entendimento daquele sistema, daquele campo, né? Então, depois que a gente coleta todas essas informações, e daí são várias ferramentas diferentes, né? Depois que a gente coleta todas essas... A gente ouve todas as vozes, vamos dizer assim. Depois que a gente ouve todas as vozes que fazem parte desse sistema, desde das que têm mais poder de decisão até as que são mais marginalizadas, a gente precisa vir para um lugar que eles chamam de presencing, e que em português várias pessoas traduziram como presenciamento, mas isso também é um termo com o qual eu não me conecto. Eu prefiro usar o pressentir, que é um lugar em que a gente precisa soltar, né? É o lugar que eles chamam de open will, que também traduziram como vontade aberta, mas que para mim é um lugar de entrega, né? Quando a gente chega no fundo do U, a gente já cultivou as relações internas do grupo, a gente já ouviu todo o sistema, agora é a hora da gente entregar, né? Soltar, deixar ir, né? Entender, digerir tudo isso, digerir internamente, né? Individualmente, em grupo, né? Quais são os impactos que tudo isso está gerando dentro de mim, né? O que todas essas informações, todas essas interações, o que isso me leva a perceber de mim mesmo dentro desse sistema, porque eu sou um agente desse sistema também, né? Então, como eu me percebo nisso agora? Quais são os sentimentos que estão surgindo através de mim? Enfim, é um processo de digerir. E aqui é muito importante a gente abandonar completamente qualquer pressão ou expectativa de gerar um resultado, de já criar uma solução, sabe? E isso é extremamente desafiador. Para muitas pessoas, esse é o mais desafiador, né? É a gente soltar essa ânsia por fazer, por gerar resultados. Porque aí a gente realmente mergulha dentro de todo esse campo que foi levantado, né, e que está aqui ao nosso redor, e a gente se permite sentir ele dentro da gente. E no final das contas, as melhores ideias são aquelas que a gente tem tomando banho, fazendo uma caminhada, tendo um momento alegre com as pessoas que a gente ama, né? Não é quando a gente tá ali, né, aficionado em cima de um tema, é quando a gente simplesmente deixa esse tema descansar e vai se conectar com outras energias, né? Então, essa inteligência, ela é muito sensível e é ela que realmente dá energia para a gente subir o U, porque a outra dificuldade que as pessoas têm é de subir o U, né? Porque está relacionada a essa nossa capacidade tanto de mergulhar, né? E ouvir, conseguir ouvir e tudo, né? Mergulhar no campo, quanto nessa capacidade de entrega, né? Deixar aí tudo que precisa ir e confiar que o que precisa surgir vai surgir no momento certo. Esse momento pode ser de um dia para o outro, não tem o tempo, né? Não tem o tempo linear nisso. O tempo linear não está envolvido, né? Pode ser numa fração de segundos, isso daí não é isso que faz a diferença. Mas a partir do momento que a intenção chega, né, que essa nova ideia, que surge alguma coisa, daí é a gente agarrar isso também com as mãos, né? A gente pegar isso, colocar isso enquanto intenção, surgiu aqui, tem essa sensação, tem essa ideia, então já coloca essa ideia no papel, já traz isso para a intenção, que intenção eu tô querendo criar. Oi, Dri!
Que intenção eu estou querendo criar, já coloco isso no papel e já começo a agir, né? Que é a gente começa a subir o U na fase do co-criar, que é isso, né? Que é criar a intenção. Criou a intenção, a gente passa a prototipar. O que eu estou querendo criar no mundo, né? Veio essa intenção, quais são os próximos passos? E daí eu estabeleço os próximos passos e já faço. Isso também é extremamente importante, porque senão a gente procrastina demais, a gente planeja demais, sabe? Isso é um impedimento também, isso tira a nossa energia, né? Então, a jornada do U, ela convida a gente a agir, a planejar e agir, planejar e agir, planejar e agir, né? Porque o mais importante é a gente colocar algo no mundo e receber um feedback. Porque a viabilidade, é assim que vai se construindo a viabilidade da nossa ideia, é assim que ela vai se aprimorando, não é dentro do que o U, né, do que a teoria U propõe de processo, né? A gente realizar e essa nossa intenção e sendo moldada através da realidade, através dos feedbacks, o que está dando certo, o que não está dando certo, conversar com as pessoas, ouvi-las, como é que está sendo para você, enfim, né, o que a gente está conseguindo construir, e assim a gente vai moldando. Né? Vai moldando, vai prototipando, vai realizando, a cada feedback a gente vai aprimorando, né? Corrigindo o percurso, porque lembra, é sempre um processo de aprendizado, né? A cada momento, a cada passo é um processo de aprendizado, né? E é um processo de aprendizado prático, né? Prático. E isso, né, esse moldar o caminho, ele segue até o coevoluir. Quando a gente chega no coevoluir, é quando a gente já conseguiu colocar o nosso protótipo em prática, né? A gente conseguiu realizar alguma ação, enfim, daí vai do que cada pessoa cada grupo tá planejando, estudando, enfim, né? E daí como é que a gente faz para nutrir isso, para que isso se fortaleça? Porque tem muitas iniciativas também que ficam nessa coisa do protótipo, de que eu fui lá, eu fiz uma ação e aquilo se perdeu. Então, no final das contas, isso não gerou uma inovação social de fato, porque aquilo não se enraizou, não proliferou, né? No espaço-tempo, vamos dizer assim, no tempo e espaço, né? Vamos dizer assim. Então, na fase do coevoluir, que é quando a gente já criou esse protótipo, a gente precisa se voltar àquele início do U, né, e colocar em prática os princípios e práticas da teoria U. E daí é a gente cultivar tanto a nossa força de ação quanto as nossas relações, né, para fortalecer isso, fortalecer a intenção, fortalecer as relações, fortalecer a prática, né? E em diálogo com o sistema, com o universo, buscando os espaços e as maneiras disso se ganhar força, né? Se enraizar, enfim, gerar frutos de fato, né? De inovação, né? Se espalhar por aí, né? Tem um processo, aqui no Brasil a gente tem 2 exemplos que são, assim, dos mais conhecidos, não sei se são conhecidos de todos, né? Mas um deles é uma política pública de alimentar nas escolas, né? De colocar mais à vista das crianças os alimentos mais saudáveis, né? Como frutas, lanches naturais, assim, e deixar mais afastados da visão os produtos industriais, processados, refrigerantes e tudo mais, né? Isso foi algo que foi criado dentro de uma jornada do U, né? Também num evento transversal em vários setores, né? Setor privado, público, enfim, né? E chegaram com essa ideia, uma ideia super simples, né? Mas que faz total diferença no estabelecimento de hábitos alimentares das crianças dentro da escola, né? Assim, o que você vê primeiro?
né? Isso acontece muito em restaurante, né? Quando a gente entra em restaurante self-service, no Rio de Janeiro eu já fui em vários em que a primeira coisa que aparece é a sobremesa, sabe? É a mesma lógica, mas daí pensando o inverso, querendo promover uma vida mais saudável para crianças que, né, têm um acesso a processados, né, a alimentos industrializados assim muito fácil, né? E outra iniciativa também que foi criada através da jornada do U foi a virada sustentável, né? Aqui no Rio de Janeiro é bem grande, não sei se tem em outros lugares, não sei como é que funciona, mas que também, né, foi pensado nisso e é um programa que existia anualmente, né, lá no Rio pelo menos, acho que pelo menos três eventos, né, 3 anos eu me lembro de saber que estava acontecendo. Depois eu não sei se continuou, eu perdi um pouco de contato, né? Então, é isso, são protótipos que geraram resultados e que foram cultivados, né? E se perpetuaram aí ao longo desse tempo. E eu quero só revisitar, eu também já publiquei quais são os princípios e as práticas da teoria U, mas dentro desse contexto também vou aqui revisar, né, para a gente ter ideia do que significa isso, né? Então a primeira é pratique o U, observar, conectar e agir a partir do que está surgindo, né? Então manter nosso estado de consciência, né, assim, alerta, né, presente. Se tornar faixa preta em observar e ouvir. Veio na hora certa, né? Eu não sei se vocês ouviram, mas o vizinho tá furando parede aí a tarde toda. Se conectar com a sua intenção e se colocar como um instrumento, né? Eu acho que isso está muito conectado com a questão de observar, conectar e agir a partir do que está surgindo, né? Porque quando a gente se coloca como instrumento, a gente vai sempre para os caminhos certos, né? Certos no sentido de mais frutíferos, né? Para aquilo que está realmente, para essa inovação. E entende que essa inovação está querendo surgir através da gente, né? Não é meu, né? É algo que simplesmente está surgindo através de mim. E por isso eu preciso cultivar, por isso eu preciso cultivar tanto o processo de inovação, quanto cultivar o meu estado interno para que isso continue, né, tendo a possibilidade de fluir através de mim. Estar totalmente presente, né? Presente se relacionando com a realidade, né? E agindo a partir do agora. Porque tem isso também, né? Muitas vezes a gente se perde entre o passado e o futuro. Então, a gente precisa olhar para a realidade e agir a partir do momento do agora, para continuar cultivando tudo isso. Siga o seu coração, esteja sempre em diálogo com o universo. Crie um espaço de compartilhamento e de confiança. Sempre equilibre ou harmonize, né, a proporção entre o falar e o fazer, né? Porque também isso é outro lugar que a gente se perde, né? Às vezes a gente fica muito no falar e age pouco. Identifique sempre as fendas, né? As aberturas dentro do sistema, que é por onde o futuro surge, né? Quando a gente tem um sistema que geralmente é rígido ou acomodado, se a gente consegue olhar para ele e perceber quais são essas fendas, que são essas oportunidades, né? Fagulhas de oportunidades que estão precisando e pedindo para serem nutridas, né? Mesmo quando a gente está nesse processo de protótipo, é importante a gente continuar com essa sensibilidade no olhar, né? Porque a gente, enfim, a inovação é algo que está em construção, né? Use diferentes linguagens com diferentes stakeholders, né?
se conecte com eles através do que eles se importam, né? E daí é respeitar, né? Assim, respeitar e ver essa diversidade, o quanto essa diversidade é importante para o campo, né? Cultivar isso também. Se você quer mudar os outros, você precisa encontrá-los onde estão e se abrir para ser mudado antes. Busque por lideranças locais que estejam conectadas com o coração, né? Que tenham a intenção conectadas com o coração. Use jornadas de sensibilização que ajudem as pessoas a verem o sistema a partir das bordas, né? A partir daquilo que das margens, né? E use os mecanismos de sensibilização coletiva para ver o sistema a partir do todo, né? Enfim, o processo de ir integrando cada vez mais pessoas para essa intenção, para esse protótipo, sensibilizando cada vez mais gente para que isso cresça, né? Sustente o espaço para isso, né? E isso é extremamente importante, porque essa sustentação do espaço, ela precisa ocorrer desde o momento em que a gente traça a intenção lá no co-iniciar, né? Quando a gente está começando o trajeto do U, essa sustentação do espaço é super importante, é ela que nutre, né? É o tal do container, do espaço de confiança, é ele que nutre. Então, faça o protótipo e age a partir do agora. Envolva o sistema, usando os protótipos como sementes, conectando o micro com o macrocosmos. E nunca desista. Nunca desista, nunca desista, nunca desista. Você não está sozinho, né? Terminar, né, com isso, com nunca desista, você nunca está sozinho, eu acho que é a frase que traz mais calorzinho no coração, né? Porque é isso, depois que você faz o seu protótipo, age, né, coloca ele no mundo, para você proliferar ele, né, trazer mais pessoas para junto dele, enfim, né, conectar mais pessoas a essa intenção e tudo mais. Tudo isso, nada disso tudo isso exige trabalho, dedicação, né, amor, né, senso de propósito, né? Não quer dizer que vai ser fácil, que vai ser sempre divertido, que vai ser... Divertido porque quando a gente faz alguma coisa que faz sentido, né, sempre tem os momentos de diversão, mas também é desafiador. Desafiador para a gente internamente, desafiador como sociedade, porque muitas vezes são questões disruptivas, né, que a gente está querendo trazer, que a gente quer trabalhar, então geram desconfortos, né, dentro de uma comunidade e tudo mais. Então, é importante que a gente tenha tanto esse incentivo, né, de que a gente ter a certeza, por isso que, né, se conectar com o universo, porque ter a certeza que as pessoas certas vão aparecer no caminho. Se a gente não desistir, se a gente se mantiver fiel à nossa intenção, ao que a gente quer criar no mundo, a isso que está sendo criado através da gente, né, as pessoas certas vão aparecer, as oportunidades vão aparecer, né? Você vai ser capaz de nutrir, você e o grupo, né? Porque eu tô falando para indivíduos aqui, mas a gente, enquanto grupo, vai ser capaz de nutrir tudo isso, né? Então, é uma jornada bem intensa, de muito aprendizado, e a gente está sempre voltando ao ponto inicial, né? Nem sempre tem sucesso, né? No início do ano eu participei de 2 projetos, que fizemos, 2 grupos diferentes fizemos a jornada do U, e em nenhum dos 2 a gente chegou ao final do U. Em nenhum dos 2 a gente chegou ao processo de prototipar, né? E por várias razões diferentes,
No primeiro, a gente estava com uma intenção bem ousada, que era trabalhar a questão do racismo estrutural, né? E eram 2 mulheres dos Estados Unidos e eu. E existia um medo, né? Um medo de se relacionar com isso, e eu entendo muito bem, né? Porque para mulheres negras, trabalhar o racismo com pessoas brancas é infinitamente mais desafiador do que para mulheres brancas trabalharem isso, né? Seja com pessoas brancas ou pretas. Então existia um receio muito grande de ir para o campo, né? De estabelecer escuta, de criar um protótipo, porque são camadas e camadas e camadas de violência, né? Então, mas tudo bem. Foi uma troca muito rica para nós 3. Sim, gerou uma conexão muito grande. Foi um processo de nutrição muito legal durante a pandemia, né? Que estávamos todos precisando. Né? Então foi um processo muito lindo. E o outro, que daí era um grupo aqui do Brasil também, 3 mulheres. Tinha até um cara, mas ele acabou saindo. Acabamos ficando em 3 mulheres. Por conta das nossas estruturas mentais, dos nossos momentos de vida, a gente não conseguiu chegar na base do U com força suficiente para prototipar. A gente foi a campo, a gente ouviu, né? A gente conseguiu estabelecer uma certa conexão entre a gente, né? A aprender, né? A se relacionar ali a partir dos conflitos que surgiram. Então também foi um processo de aprendizado muito rico, né? Mas a gente não, assim, daí ao meu ponto de vista é a minha análise, né? Cada uma vai trazer uma coisa diferente, mas para mim ficou muito que a gente não conseguiu soltar completamente a expectativa do fazer, né? A gente não conseguiu soltar a expectativa de gerar um resultado. Então, enquanto a gente ainda estava no processo de escuta, enquanto a gente estava no co-sentir, descendo as ideias de solução já estavam vindo. Não, porque daí vão fazer isso, vão fazer aquilo outro. Então, a gente não conseguiu soltar isso. E ao não soltar, a gente não se abriu completamente para aquilo que estava querendo surgir. Daí não surgiu, não surgiu nada enquanto grupo, né? Eu acho que individualmente surgiram ações, eu vejo elas se movimentando, né? Com seus projetos pessoais, e eu também estou aqui me movimentando com o estar aqui, né? Me colocando profissionalmente como facilitadora da teoria U vem disso, vem desses processos, né? Porque antes eu fazia a teoria U como hobby, né? Eu facilitava a teoria U como hobby. Então, participar desses 2 grupos me fez ver que, nossa, realmente vale a pena. Eu acho que eu vejo que eu tenho a capacidade de fazer isso profissionalmente, eu gosto, isso me nutre, isso me empolga, então eu vou fazer. Então, né, gerou esse resultado para mim. E vejo que para elas também gerou outros resultados, de movimentos dentro das empresas delas, né, dentro das suas atuações. Uma atua como mentora, a outra é uma empresária, né? Então, é sempre rico, né? Sempre vale a pena, porque como é um processo de aprendizado, a gente vai sempre encontrar algo novo, né, dentro de si e tudo mais, por mais que a gente não consiga chegar a essa inovação social tão almejada, né? No caso do grupo aqui do Brasil, a gente estava olhando para os processos de burnout dentro do espaço de trabalho, né? Porque eu já vivenciei isso, a moça que trouxe a intenção também, e a gente estava pensando como é que a gente pode tornar o ambiente de trabalho um lugar mais acolhedor, um lugar em que a escuta e o diálogo sejam bem-vindos, né? Nutram as relações, né? Enfim, também é isso, não conseguimos gerar esse protótipo, mas conseguimos olhar também para tudo aquilo que a gente vivenciou e trocar com outras pessoas, e acho também que a gente conseguiu nutrir as pessoas que continuam dentro dessas de empresas públicas ou privadas, né? A gente conseguiu semear entre elas e nutrir das que já tinham isso semeado, o quanto isso é importante, né? Como lidar
o que fazer, como nutrir esses espaços de diálogo, né? Isso também é bem... já me traz assim uma ideia de sucesso, né? De um bom resultado para aquilo que a gente vivenciou, né? Então, é isso, né? A gente pode sempre voltar para o co-iniciar. Né? A partir do momento que a gente viu que essa alternativa, que o que a gente estava querendo criar não foi criado, a gente pode voltar para o U. E dentro do ULab2X, que é a aceleradora, né, do Presencing, que é onde a gente faz esse processo do U, muita gente estava ali já pela terceira, quarta, quinta vez, com o mesmo projeto. Né? Então estava ali passando de novo pelo U, gerou o protótipo, teve isso como ação e tudo mais, e daí estava voltando para aprimorar, para aprofundar, ou não conseguiu gerar o protótipo, então voltou para fortalecer o projeto, né? Isso daí é um processo que vai de acordo com a nossa vontade e necessidade, né? Tem como a gente ir sempre se aprofundando até conseguir gerar aquilo que a gente quer. Vai do nosso comprometimento também, né? Com o tema, enfim. Falei. Quem estiver ao vivo, se tiver alguma pergunta, porque chegou mais tarde, perdeu uma parte, por favor, tragam comentários também. São sempre bem-vindos. Enquanto vocês pensam aí, se tem alguma pergunta, aviso, trago, né, mais uma vez, para quem ainda não ouviu, que a partir da semana que vem eu vou oferecer algumas vivências com as práticas da teoria U, justamente para ir preparando as pessoas que têm interesse para vivenciar o U, né? Preparando no sentido de experienciar, experimentar, escuta, né? Os processos de escuta, algumas práticas do teatro da presença social, que é uma conexão com o corpo, enfim, trazer as práticas que forem possíveis da gente fazer em grupo, sem ser um grupo como uma equipe, né? Eu quero trazer para que quem tiver interesse experimentar esses lugares, né? E se em algum momento tiver a vontade de, né, formar um grupo ou passar individualmente pela jornada do U, enfim, já tem aí um lastro, né, de experiência, de autopercepção, que vai apoiar bastante. Gostaria de uma indicação de leitura para quem ainda pouco sabe sobre a teoria U. Dri, tem os livros do Otto, todos têm em português. Então tem o que chama Teoria U mesmo. Tem o essencial da Teoria U, que daí porque o Teoria U é quase uma bíblia. Tem o essencial da Teoria U, que ele condensou, né, a teoria e as práticas e tudo. Tem o Liderando a partir do futuro que emerge. Tem esses três. Liderando a partir do futuro que emerge, que também é o nome, a tradução do nome do curso do MIT, né, sobre a teoria U. Tem o Teoria U e o Essencial da Teoria U. Tem esses três livros. Tá? E o Otto também, no blog dele, Otto Scharmer, eu não... Depois eu coloco o nome dele lá trago uma referência lá, a referência do blog dele. Só que daí são em inglês, né? Mas acho que se você colocar as postagens dele para traduzir no Google Tradutor, eu acredito que dê, para quem não souber inglês, né? Acho que dá para ter uma boa tradução, assim. Ele publica também vários artigos no blog dele que são correlacionados, né? Não necessariamente sobre as práticas, mas sobre a visão de mundo que ele traz através da teoria U. Né? Então, olha, muito, muito grata, viu, por vocês estarem aqui, terem participado aqui da live. Qualquer coisa é só entrar em contato se surgir alguma dúvida. Um beijo grande, boa tarde para vocês.
Ah lá, Adri. É, usar o tradutor é ótimo, né? Ainda mais quando depois que o tradutor se aprimorou. Beijo, gente.